ética kantiana. Nada de querer ser feliz. Ser feliz é assim, a gente vai ser feliz lá no céu depois que a gente morrer. Aqui a gente tem que ralar. E essa visão ética, ela é falsa. Ela é a ética kantiana. Ele não era católico. Ele era luterano, pietista, outra coisa. Que forma uma cisão na pessoa. Né? Então, é a ética do dever. Agir bem é agir segundo o dever. Se você cumpre o seu dever, beleza. Se você não cumpre, péssimo. Então, você vai ser feliz lá no céu, depois que você morrer. Aqui, agir bem é agir segundo o dever. Como uma reação a essa visão kantiana, que é muito, digamos assim, muito pouco humana, ela é muito poderosa, sabe por quê? Porque ele tem essa visão, mas ele fundamenta tudo isso na razão. O homem racional é capaz de perceber o que é certo, o que é errado, não tem nada de Deus, não tem nada de natureza, é o imperativo categórico kantiano. Então, a ética do dever kantiana ela é muito racionalista e ela é muito voluntarista, porque é o homem quem, digamos assim, é capaz de perceber racionalmente o que é o certo e o que é errado, e ele deve agir segundo isso, embora dentro dele ele tenha as outras inclinações, que não precisam nem devem ser satisfeitas, mas que Deus existe, é um postulado para ele da razão prática, já vou explicar isso, e a alma é imortal, então lá no céu a gente vai ser recompensado se aqui a gente cumprir o nosso dever. Há uma reação a esse tipo de racionalismo frio, a essa ética do dever. Qual é a reação? É a ética do Nietzsche, que é um filósofo posterior, que diz assim, a razão não é a chave para a nossa existência. Tudo bem, você quer seguir essa verdade? Parabéns. Só que o que eu quero é ser feliz. Então, não existe verdade, não existe bondade, não existe nada disso. Isso aí inventaram porque não querem que a gente seja feliz. O que a gente tem que buscar é os nossos instintos, os nossos prazeres. E quem inventou essa história de dever é porque tem medo de ser feliz, por isso que fica criando um monte de regra. Então, digamos assim, essa quebra com o racionalismo, que a gente vive hoje uma cultura profundamente irracional, né? Isso é uma reação àquele idealismo kantiano. Então, a gente tem basicamente 3 versões de ética. Uma ética das virtudes, que é que a gente à tarde vai aprofundar um pouquinho mais. Ontem eu já procurei colocar os fundamentos dela. Eu não sei se vocês se recordam que eu disse que, para minha compreensão da relação entre a liberdade e a natureza, faz muito sentido, porque enquanto Aristóteles, Santo Tomás entendem que a liberdade é uma propriedade da nossa natureza, portanto, se coordenam essas duas coisas, eu tendo ao bem, ao mesmo tempo eu tendo ao prazer, eu tendo a buscar a verdade. Isso está na minha natureza, mas eu sou livre porque eu posso orientar num sentido ou no outro, e na medida em que eu faça boas escolhas, eu vou aumentando a minha capacidade de escolha, eu vou me tornando mais livre e mais feliz. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer assim, não, uma coisa é a razão, outra coisa é a liberdade, outra coisa são os sentidos. A minha razão me diz o que eu devo fazer. E é nessa vibe, nessa direção que eu vou orientar minhas ações, porque eu quero, porque eu sei racionalmente que isso é o certo. Então, agir bem é agir segundo o dever. Isso é uma outra concepção. Que quebra, na verdade, Kant, ele quebra a ideia de que, a partir da natureza, a gente pode compreender leis gerais. Ele quebra isso. Vou te explicar por quê. E, finalmente, Nietzsche vai dizer o seguinte, não existe verdade, não existe razão, o que existe é vontade, vontade de poder, e inventaram ética, virtude, moral, verdade, para a gente não ser feliz, né? Ele vai explicar tudo isso. Eu pretendo explicar isso já, daqui a pouquinho. Mas são essas 3 concepções. Claro que a concepção de Nietzsche tem muito de utilitarismo, tem muito de relativismo, e antes dele, as correntes utilitaristas também iam mais ou menos nessa direção, que tem méritos também, a corrente utilitarista, mas tem problemas. Ainda um pouquinho antes disso, tem um filósofo do século XIV, que se chama Guilherme de Ockham, que é muito importante para a gente entender essas coisas. Porque Guilherme de Ockham, eu falei para vocês, né? Racionalidade, inteligência e vontade. Bom, Guilherme de Ockham vai dizer o seguinte, que Deus é pura vontade. Então, Deus manda ordens. Ele era franciscano, não era ateu, nada disso. Franciscano e um grande filósofo. Importante.
Porém, ele dizia o seguinte, que Deus, que é a pura vontade, que é o puro poder, ele nos manda leis e a gente deve obedecê-las. E esse dever obedecer a Deus, digamos assim, ainda que Deus me mandasse odiá-lo, o correto seria eu odiá-lo. Porque é como se a vontade divina não tivesse nada a ver com a bondade, não tivesse nada a ver com a razão. É um puro arbítrio. Puro arbítrio. Então, ele tem essa cisão entre a natureza e a liberdade. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer aqui. É como, digamos assim, a moral, gente, quando eu falo moral, comportamento humano, sob o prisma do bem e do mal, é isso que eu estou falando. A moral é uma coisa externa a nós. Não é alguma coisa que é inerente a nós. Quando eu falo que a liberdade é uma propriedade da natureza, o que eu estou dizendo? Que a vida moral ela é inerente à pessoa humana. Nós, seres humanos, somos assim. Por isso que é absolutamente artificial separar ciência e valor. Não, fazer ciência é um valor. Isso faz parte da nossa abertura à verdade, ao conhecimento. Se eu quebro a minha natureza e começo a colocar imperativos, seja de Deus, seja da minha razão, seja de onde for, isso fica irracional. Simplesmente. Por quê? Porque não tem fundamento na natureza, no compreender o mundo. Como dizia Aristóteles, tudo chega à nossa mente através dos nossos sentidos, a partir do concreto e do singular, nós fazemos leis universais. Então, o ser humano, naturalmente, ele é moral, ou seja, a gente naturalmente pensa, isso é bom, isso é mal, isso eu não gostei, isso eu gostei. Então, isso é uma visão de mundo, a gente pode dizer. É um pouco abstrato demais. Mas se a gente, pelo menos, se situa minimamente, onde que a gente vai chegar, né? Vai chegar para dizer o seguinte, nós, muitas vezes, vivemos sob a égide de Kant. A gente acha que o bom é cumprir o dever, isso é agir bem. E ser feliz é um problema. Isso está errado, isso não é a visão aristotélico-tomista. Porém, a visão kantiana é super sedutora. Por quê? Porque ela se baseia na racionalidade, ela acredita numa paz universal, todos nós, racionalmente, podemos nos orientar, sim, para o bem. Ele chegou a escrever um tratado que se chama A Paz Perpétua. Ele faleceu em 1804, portanto, é do finalzinho do século XVIII. E ele deu todas as regras, só 9, hein, gente? 9. 6 artigos preliminares e 3 artigos definitivos para se alcançar a paz mundial. Ele acreditava fiamente, além do que ele ainda dizia o seguinte, que a natureza se encarrega de levar todo mundo para a paz, apesar das discórdias entre os homens. E ele tem uma profunda influência no direito internacional. Detalhe. Por quê? Porque acreditam nesse negócio, com todo respeito. Kant, um grandíssimo filósofo, fantástico, um homem, talvez o filósofo mais influente depois dele. Mas é assim, é um formalismo total, uma desconexão absoluta com a vida real, com a natureza, com o que a gente sente, com o que a gente é, com o que a gente quer. Gente, alguém aqui quer ser infeliz? Eu não, eu quero ser muito feliz. E não é só lá no céu, eu quero ser feliz aqui, eu quero usufruir dos prazeres que a vida me oferece, só que com racionalidade, porque isso vai me fazer mais feliz. Então, é outra visão. Só que, nos tratados, inclusive, de moral católica, e até nos catecismos da Igreja Católica, desde o século XVI, quando se fala do tema moral, que são os mandamentos, não tinha nada a ver com felicidade. E ainda dizia mais, que a virtude é uma repetição de atos bons, isso é a virtude. O que é isso? São coisas externas. Repetir atos bons, talvez o meu cachorrinho possa fazer isso, porque a virtude não é uma repetição de atos bons, é uma decisão interior, livre, racional, é uma segunda natureza que eu adquiro por ter uma familiaridade com o bem, é outra coisa. Mas, boa notícia, desde 1991, quando foi editado o novo Catecismo da Igreja Católica, ele se abre precisamente com o tema da felicidade. Fala das bem-aventuranças, depois fala sobre a consciência, depois fala sobre a liberdade. Tudo que a gente viu ontem. Aliás, uma vez eu estava dando aula na PUC, aqui de São Paulo. Era sobre ética, enfim. E aí eu expliquei exatamente o que eu vou explicar agora para vocês, né? E aí era um curso lá de pós-graduação. Aí um aluno veio falar para mim, professora, mas que coisa tão interessante. De onde que a senhora tirou isso? Falei, olha, o senhor quer mesmo saber? O Catecismo da Igreja Católica. Aí ele, eu falei, não, lá explica bem essa relação entre a liberdade, a consciência, a moralidade, né, a felicidade.
Ele, puxa, que coisa, eu sou católico, mas nunca li isso. Falei, presta atenção. Então, eu já daria aqui essa dica para vocês. Leiam com atenção, com cuidado, a parte inicial da parte 3, né, do Catecismo da Igreja Católica, que é precisamente sobre a vida moral. Ele começa falando das bem-aventuranças, ou seja, da felicidade. Depois vai falar sobre a consciência, sobre a liberdade, sobre a moralidade. Depois vai virtudes. E só depois ele começa a falar dos mandamentos. A regra vem depois, não vem antes. Né? E nós somos inerentemente morais. A moral não é uma coisa que veio de fora para dentro, externa a mim. Então, segue isso e você vai ser moralmente correto. Não, não é esta a visão aristotélica nem tomista. Mas, às vezes, nós achamos que essa é a visão cristã, católica, que aqui nesse mundo a gente vai sofrer muito, mas depois lá no céu a gente vai ser muito feliz. Né? E aí eu lembro São José Maria, que eu acho que é um ponto de sulco, que ele diz assim, a felicidade no céu é para quem soube ser feliz na terra. Então, ou seja, somos chamados à felicidade nesta vida. Só que a felicidade tem muito a ver com virtudes. Tem muito a ver com liberdade. Quando a gente é livre e a gente faz as coisas porque a gente quer, a gente se realiza. Desde que, claro, isso seja um querer lógico, racional. Né? Eu me lembro, tenho esse meu sobrinho que é filósofo, que eu mencionei ontem, também quando ele era bem pequenininho, ele queria pegar um livro que estava assim no alto, aí tinha uma escada perto, aí ele perguntou para a mãe, mãe, como é que foi? Ele falou, bom, se você quiser, você pode pegar, mas você pode cair. Né? Aí ele, posso querer? Eu adorei a coisa. Ele falou, posso pegar? Ele falou, posso querer? É isso, é o querer, né? A gente assume, né, o que a gente quer, né? Enfim, ele é filósofo. Então, ele percebeu a distinção entre uma coisa e outra, né? Entre fazer, efetivamente, e querer. Então, a gente precisa querer o bem. Esse que é o negócio. Não é fazer o bem. Né? Mas a gente só quer quando a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente precisa da ideia da finalidade. E como a gente falava, finalidade é uma ideia que está presente em toda a natureza. Basta olhar. Toda a natureza é cheia de finalidade. Então, tudo tem uma razão de ser, uma lógica, um logos. Né? Algo racional. Segue um determinado curso para um determinado fim. Isso é belíssimo. Então, a gente precisa o quê? Apreciar a natureza, conhecer a nossa própria natureza, orientar-nos livremente em direção àquele fim, né, que é luminoso, que é o bem. Isso admite, como a gente dizia, muitos caminhos. E uma última consideração, antes dessa palestra introdutória, né, que é a ideia de... Agora, uma palavra difícil, gente, grega. Eudaimonia. Eudaimonia. Eu, do grego, bom, né? E daimon é assim, tipo espírito, né? Eudaimonia. Depois ela vai aparecer aí. Eudaimonia. Eudaimonia, a gente poderia traduzir até por felicidade. Só que digamos assim, é um termo, né, que designa toda filosofia que une moral à felicidade. Ou seja, o agir bem nos faz felizes. Isso são as doutrinas de eudaimonia, que é o caso da doutrina aristotélica, que não é o caso da doutrina kantiana, que é o caso das doutrinas utilitaristas e voluntaristas e relativistas também. A moral deve nos levar à felicidade. Então, isso os cristãos, né, de origem, sei lá, que seguem a linha tomista, concordam. A vida moral nos faz felizes. Está lá escrito no Catecismo da Igreja Católica, podem conferir, não estou falando nenhuma heresia. Mas Kant, ele entende que não, que a vida moral não tem nada a ver com felicidade. Moral é dever, isso que é vida moral. Pessoas moralmente boas são aquelas que cumprem os seus deveres. Pessoas moralmente más são aquelas que estão atrás do seu prazer. Isso é errado.
A gente tem que estar atrás do nosso dever, não atrás do nosso prazer. Então, Kant ele rejeita toda a doutrina de eudaimonia. Aristóteles tem uma doutrina que, sim, entende que agir bem faz a gente feliz. Qual é o segredo da vida feliz? Isso que os antigos se perguntavam. Como que a gente vai ser feliz? Aí, como eu lembrei ontem, Aristóteles falava, a gente vai ser feliz quando a gente tiver virtudes, bens e contemplação. Então, ou seja, não é possível ser feliz sem virtude. Ele vai dizer, né, como eu lembrei ontem, de que valeria a vida, ainda que estivesse preenchida de todos os bens, se não tivesse amizade? E amizade é um valor espiritual, não é um valor material. E é uma virtude, está lá no livro 7 e 8 da Ética Nicômaco. Então, Aristóteles, ele sim entende que a vida moral leva à felicidade. Né? Kant, não. Ele acha até que isso contamina a moral. Gente, você está querendo ser feliz? Isso contamina, isso não é moral, isso é imoral. A gente não tem que buscar ser feliz, a gente tem que buscar cumprir o dever. Essa é a visão de Kant. Muito influenciada, né, em algumas visões cristãs e até católicas, no sentido de que a gente tem que cumprir o dever, e é isso que significa agir bem, seguir aqui essa cartilha, e aí você vai ser feliz lá na outra vida. Aqui não, mas lá você vai ser. E, finalmente, uma visão que diz assim, não temos que cumprir regra nenhuma, quem inventou regra porque não gosta de ser feliz, não quer deixar você ser feliz. Aliás, essa hipocrisia de dizer que a gente é feliz, seguindo uma verdade, isso começou com Sócrates, que foi o mestre mais remoto de Aristóteles, porque Aristóteles foi discípulo de Platão e Platão de Sócrates. E Sócrates, justamente, questionava o logos, né? Qual é a origem, o que é o bem, o que é a verdade. Ele se questionava tudo isso. Os pré-socráticos não tinham esse tipo de indagação. Bem, iria muito longe aqui se fosse agora explicar os pré-socráticos, mas essa ideia de que existe uma verdade, que existe um logos, existe uma razão, vamos tentar entender esse mundo, né? Isso daí é quem não tem coragem de ser feliz, que fica inventando verdade. Então, cada um vive a sua própria vida. Só que, como na vida pública, já que a gente vive em sociedade, a gente precisa ter regra. Né? Precisamos de regra na vida pública. A estrada tem que seguir um curso e não outro. Então, a gente convenciona umas regras aqui na vida pública que a gente tem que obedecer, não tem outro jeito, a gente vai obedecer. Mas na vida privada, por favor, eu faço o que eu quero. Não estou fazendo mal para ninguém. Então, eu sou livre, eu faço o que eu quero. E na vida pública eu obedeço, porque eu sou obrigada a obedecer. Mas nem uma coisa nem outra tem a ver com algo inerentemente moral, que busca a verdade, que busca o bem. Tem nada a ver com a ética das virtudes. Então a gente vive, eu acho que a gente vive numa espécie assim, de esquizofrenia, que é Nietzsche na vida privada e Kant na vida pública. A gente obedece, 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 depois faz o que quer, faz o que quer, faz o que quer, e nenhuma das duas coisas tem muita lógica. E, aliás, eu acho que Nietzsche é uma espécie de reação ao idealismo e ao formalismo kantiano, que tem um aspecto super sedutor, porque é racionalista, prescinde de Deus, prescinde disso. Não tem nada de lei moral natural, esquece. É a nossa razão que inspira a regra. E se você for um homem racionalmente ilustrado, como todos do século XVIII, você vai ver que isto é o que trará a paz para você e para o mundo.